Num primeiro momento, eles tinham resistência a simplesmente vivenciar uma dinâmica. Porque a dinâmica em si não tem certo nem errado. Tem o prazer e a oportunidade de você observar o comportamento do grupo, para a partir desse comportamento fazer comentários onde você possa fazer analogias do que você observou naquela dinâmica e o que acontece efetivamente no nosso dia a dia dentro de uma organização, dentro de um trabalho. Então, alguns deles queriam avaliar se estava certo ou se estava errado. Quer dizer, você percebe, às vezes, uma certa rigidez que é natural da formação deles, né? Em não aceitar, por exemplo, opiniões diferentes. Entendeu? Então, não é uma questão da instituição, né? E por isso, eu volto a dizer, a postura defensiva em relação a isso, ela obscurece, porque eu não estou aqui atacando nem ouvir ninguém, atacando o sistema penitenciário, nem as pessoas, os agentes penitenciários. Isso, ninguém está dizendo que as pessoas são irresponsáveis. Pelo contrário, eu estou explicando que isso aí é uma posição difícil. Mas é o seguinte. Então, ali todos são alunos. Mesmo que houvesse claramente uma divisão na sala, os juízes sentavam juntos, os policiais sentavam juntos, acho que cria uma possibilidade de igualdade e de reconhecimento, identificação dos problemas e do tipo de trabalho que é muito interessante. Porque quando você toca nessas questões, né, evidentemente que primeiro você tem um espírito de corpo, né, das corporações que estão ali representadas nos alunos pelos seus servidores, pelos seus funcionários. Então, há naturalmente aqueles que querem defender a corporação. Eles, pessoalmente, não se sentem atingidos pela descrição do processo, do fenômeno, mas acham que a sua corporação está sendo atingida. E muitas vezes, então, eles reagem. Até que eu vou e explico. Eu não estou falando da instituição, eu não estou falando da corporação, eu estou falando de práticas, né, que existem, que todos sabem que existem, né, e que não é 3 ou 4 que praticam, não, é muito mais do que isso. Né, e aí, então, esse tipo de situação é resolvida. Mas há aqueles outros que se sentem pessoalmente atingidos, né, na descrição. Não se sabe bem porquê, se são realmente, se a carapuça, né, lhes caiu bem ou não. Eu, sinceramente, não sei dizer, nem estou interessado em saber. Porque o meu interesse não é um interesse policial no assunto, o meu interesse é um interesse sociológico. Então, quando eu estou falando disso, eu não estou falando de A, B ou C, nem de cicrano, nem de fulano. Eu estou falando de um processo social, né, que reúne pessoas que agem dessa maneira e que realizam trocas de mercadorias políticas. Se tivesse que destacar 2 pontos para explicar esse curso, eu destacaria o seguinte: é um curso crítico e reflexivo. Quer dizer, ele é crítico das práticas tradicionais e ele é reflexivo sobre, em função de você induzir os alunos a refletirem sobre a sua própria prática. Todo mundo fazendo sempre trabalho em grupo, então ali a gente podia conversar e conhecer as pessoas melhor. Você tem muita coisa a trocar com eles, que você consegue dialogar com essas pessoas, né? Você derruba essas resistências e mantém um diálogo aí muito interessante, né? Que eu acho que vai ficar para além do curso, né? E o esforço é todo esse, é de desnaturalizar aquelas convicções mais arraigadas que nós trazemos das nossas práticas. Quando são reproduzidas de forma crítica, elas reiteram vícios, seja o vício do juiz, seja o vício do promotor, seja o vício do policial, seja o vício do pesquisador. São olhares enviesados, né, sobre uma determinada realidade. Quando você põe esse painel, né, quando você possibilita este painel e tem como ferramenta a produção, o conhecimento científico, né, que deve ser democratizado e plural, ele... O meu promotor costuma dizer isso, que é do embate, né, da dialética, que você consegue chegar a uma síntese efetivamente mais lógica, né? Então, foi muito produtivo para mim, porque você também passa a olhar o outro, entendeu? Você passa a ceder aos seus preconceitos em relação ao outro.
É interessante que você tenha uma pessoa, se vamos supor um exemplo no nosso curso, o Diniz, né? Que era com quem eu tinha os maiores embates, né? É interessante você perceber como ele pensa, como ele raciocina e a lógica dele. Porque quando você pensa numa pessoa que tem essa lógica, você pensa nas pessoas do mal, vamos dizer. Ela tem essa lógica porque ela tem uma finalidade, um interesse pessoal e tal. Não é verdade. Tem pessoas que têm essa lógica por questões ideológicas também, né? Por questões que elas acreditam que são o melhor, né? Então é muito interessante você procurar entender a forma delas raciocinarem, até para você poder se contrapor a elas de uma forma intelectual, sem ser de uma forma violenta, né? Que você possa tentar mostrar um outro caminho e fazê-la raciocinar no seu também, e você vê as dificuldades do dela também, porque a gente também não é perfeito. Que a gente pensa, né? Eu não tô lá no front, como ele fala. Não tomo tiro toda hora, né? Não tô levando tiro. Como é que é essa vida, né? Que eles levam? Esse é um passo decisivo para que a gente possa voltar às nossas vivências e poder reenquadrá-las sobre outros prismas. Sem isso, nós vamos estar numa espécie de repetição de hábitos acríticos que induzem a erros, a convicções, a naturalismos, a cruzadas moralistas que não interessa a ninguém, sobretudo a esses operadores a quem recai a responsabilidade, né, de ofertar serviços de segurança e justiça criminal de qualidade, né, democráticos, acessíveis a todos nós. As aulas do professor Cândido, do professor Melo, maravilhosa, da Jaqueline, olha, não tem assim o que você falar, porque foi tudo novidade. E sendo tudo novidade, é claro, você, no início, né, eu como polícia, tinha até uma certa resistência às coisas quando começaram a surgir, mas depois essas coisas vieram e me transformaram. Eu hoje vejo e penso de outra forma, né? Eu não estou aqui com nenhuma demagogia, porque também não preciso estar, estou quase me aposentando. Mas hoje eu penso e vejo de outra forma. Eu assisti pelo noticiário a morte de 13 elementos em São Paulo. Iam atacar guardas penitenciários. Minha família é toda formada policiais. E meu pai falou assim, poxa, mataram pouco. Conseguiram deixar 4 fugir? Eu falei, poxa, mas não é por aí. Né? Eles mataram 13, mas caramba, será que eu não poderia evitar a morte desses 13? Será que eu não podia administrar de outra forma? Então, quer dizer, aí todo mundo olhou assim pra mim, assim com a... Pô, todo mundo polícia, né? Da minha família, da minha casa, dos meus pais. Aí olharam pra mim assim, pô, realmente é isso aí, né? A gente não pode estar partindo só pra isso, porque nós vamos ir de encontro àquilo que eles querem. Porque a nossa finalidade é outra, e não fazer aquilo. Então, todas as questões que são colocadas em sala de aula, elas são propositadamente questões que promovem a discussão ou pelo menos explicitam o conflito existente entre essas instituições. É muito comum no Brasil que a questão da polícia seja só da polícia, a questão do Ministério Público só do Ministério Público e a questão do Judiciário só do Judiciário. Né? E, obviamente, as mazelas, né, do sistema são sempre atribuídas ao outro e não à sua própria instituição. Né? Isso é uma forma muito própria, né, desse sistema burocrático brasileiro, né, herdado lá dos nossos ancestrais portugueses, né, em que se privilegia, né, sempre, né, a culpabilização das pessoas em prol da responsabilização. Por quê? Porque esse sistema é um sistema que quer controlar tudo, quer controlar o comportamento todo das pessoas através de uma fiscalização exacerbada, de penas extremadas, não é isso? Em que, quando as pessoas agem, elas estão sempre sujeitas a errar. E se errar, elas podem ser punidas. Ou não. Quer dizer, depende muito de se a pessoa vai ser pega, não vai ser pega, etc. Mas o certo é que o mais cômodo é você não fazer nada. Mas aí você pode ser punido porque se omitiu. Então, realmente, é um sistema poderosíssimo de fiscalização que controlou metade do mundo, né, com essa racionalidade burocrática, né, vamos dizer assim, durante muito tempo, que é o Império Português. E ele resulta exatamente na única forma que existe de você cobrar a eficiência do sistema, que é você culpabilizar agentes do sistema. A gente espera que, num primeiro momento, essas coisas se tornem explícitas, né? É o que o Ministério Público diz quando, né, a polícia não funciona e como a polícia responde a esse diálogo, que não seja só através dos jornais ou através das pesquisas de outros, mas através dessas possibilidades de discussão. Mas
também imagino que no segundo momento é possível sim, né, sensibilizá-los para uma conversa comum, né, e é isso que a gente acaba vendo no final do curso, né. Então no início muita disputa, né, de quem é que tem a melhor instituição e muito jogo de empurra das mazelas para o outro, né? Mas eu acho que mais para o final a gente tem aí o início de uma conversa que é produtiva, embora a gente saiba, como eu disse, dos limites desse encontro. Mas olha, a esmagadora maioria das turmas, de todas as turmas que eu lecionei, compreendem perfeitamente, né, a análise e muitas vezes concordam, acham que a análise faz sentido na medida em que reconhecem que há, né, justificações e discursos positivos que tornam esse mercado ilegal atraente e sistemático, e não apenas uma atividade desviante de uma parte de um pequeno segmento da corporação. Quando você colocou, logo no primeiro dia que a gente teve aquela nossa discussão, eu fui até infeliz na minha pergunta. Primeiro dia, Efetivamente,